Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Seniors de 2021. Eu sou Larissa Chaves, líder de Customer Experience no segmento de Corporate da Thomson Reuters. E hoje eu tenho o prazer de receber a Priscila, diretora de operações de CX da 99, e o Matheus Pestana, da Sensidata. A gente vai bater um papo bem legal, bem interessante, falando de transformação digital, de como usar a tecnologia para melhorar a experiência dos clientes, de como as empresas que têm esse foco do cliente estão trabalhando nisso e reavaliando as suas estratégias cada vez mais nesse sentido. Priscila, seja muito bem-vinda novamente. Por favor, se apresente, fala um pouquinho da trajetória do momento atual da 99, lembrando que a 99 é um dos clientes da Thomson Reuters, eles utilizam nossos segmentos, nossas soluções de tax e legal. Priscila, por favor. Olá, obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a 99 é uma empresa de tecnologia que oferece soluções inovadoras que atendem de forma efetiva às necessidades de pessoas por todas as cidades do Brasil, em todas as faixas de renda, levando soluções através dos nossos serviços de mobilidade urbana, de entrega de refeições e de pagamentos. Né? A gente está presente em quase 2.000 cidades, atendemos 20 milhões de usuários regularmente, incluindo 750 mil motoristas parceiros. Né? Então estamos aí nessa jornada. Que bacana. Matheus, seja muito bem-vindo também, obrigada pela parceria de sempre. Por favor, conta um pouquinho aí da Sensidata para a gente, para o nosso público também. Legal, Larissa. Bom, a Sensidata é uma startup brasileira que está no mercado aí há mais de 6 anos. A gente trabalha o conceito de Customer Success e Customer Experience, muito pautando a gestão da jornada do cliente, a automatização, o olhar de dados para engajamento, adoção, ativação, uma vez que as empresas estão cada vez mais ganhando dinheiro com o seu cliente no médio e longo prazo, e dentro desse contexto manter uma experiência e um sucesso adequado é cada vez mais crucial. Hoje são mais de 200 empresas, a grande maioria delas grandes e médias e grandes empresas, como a Thomson Reuters, e quase 4.000 Customer Success Managers, que a gente costuma dizer, utilizando a nossa solução toda semana aí. Ah, que bacana. Pessoal, vamos começar então aqui o nosso papo. Acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que iniciar e terminar pelo cliente, né? Então, acho que é legal, Matheus, a gente começar falando um pouquinho de como é o perfil desse novo cliente na era digital, né? Quais as características e os comportamentos que eles estão exigindo cada vez mais das empresas. Eu acho que algumas vezes eu já desafiei em algumas palestras e algumas conversas falando, olha, seu cliente mudou, você precisa mudar com ele. E acho que no contexto de pandemia ele mudou mais rápido, né? Já eram transformações que a gente estava percebendo, mas agora a coisa avançou de forma imensa. Eu acho que cada vez mais clientes estão buscando simplicidade, agilidade, pagam mais por experiência e exigem mais das empresas porque as opções são maiores, né? Eu me lembro quando eu saí da faculdade, para criar uma empresa, eu provavelmente teria que colocar $100 mil em banco de dados. Hoje eu tenho 1 ano para usar qualquer infraestrutura cloud do mundo, a mesma que a CIA usa, que a NASA usa, que a 99 usa ou que a Sensidata usa, sendo um estudante universitário. Isso muda a dinâmica de empreendedorismo e faz com que o mercado fique muito mais dinâmico do ponto de vista de opções. Então, quando você tem mais opções, o cliente ganha. E isso é o que está acontecendo hoje, né? O cliente está exigindo mais porque ele pode sair daqui e ir para ali num clique, né? Ou mudar de loja arrastando para o celular do lado. Então, essa dinâmica colocou o cliente cada vez mais no centro das empresas. Ele deixou de ser um elemento onde, eu vou prover a melhor experiência dando melhor atendimento. Não, eu vou prover a melhor experiência dentro do contexto completo. E aí vem os contextos de jornada e tudo mais que a gente vem acompanhando, né? Não dá para você usar, por exemplo, um app de transporte e ter que ligar no 0800 para ativar ele. Isso tem que acontecer em segundos. Mas há pouco tempo atrás, quantos serviços a gente não tinha que ligar no 0800 para ativar? Esse é um exemplo de agilidade que a gente vê cada vez mais. Não, que bacana. Priscila, e falando então da 99, né, que tem tecnologia e inovação no seu DNA desde sempre, né, desde que nasceu. Como que vocês alinham e conectam essa questão da tecnologia na experiência do cliente? Um pouquinho as estratégias de vocês.
É verdade, assim, a 99 ela já nasceu digital, né? Mas acho que é sempre importante lembrar que a tecnologia ela é meio para um fim, né? Ela não é um fim em si mesmo. Porque o nosso serviço ele tem um pé no digital através dos aplicativos que dão vida ao nosso serviço, que habilitam o nosso modelo de negócio, mas a gente tem um outro pé muito bem fincado no analógico, né? Porque no fim das contas, nas ruas das cidades onde acontecem as corridas, onde acontecem as entregas de comida. Então, é bem importante a gente entender o papel que a tecnologia tem, né, da gente possibilitar, né, o modelo de negócio, usando a tecnologia como meio, para a gente poder atingir o nosso propósito, cumprir o nosso propósito para o consumidor da melhor maneira possível. Bacana. Pessoal, acho que em cima do que vocês comentaram, eu acho que, na verdade, a maioria das empresas já entenderam essa necessidade de fazer alguma abordagem, algum direcionamento, alguma movimentação nessa parte de transformação digital. E isso acho que cada vez mais é uma prioridade das empresas, né? Mas o que eu vejo é que algumas empresas ainda começam de uma forma mais com projetos isolados ou de forma até mesmo desconectada com a estratégia da empresa. Acho que nesse contexto é importante falar um pouquinho do momento da Thomson Reuters, de como que a gente está se movimentando nesse sentido. Então, nesse ano, a gente está passando por meio de uma grande transformação global. Nós lançamos um programa chamado TR Change, que um dos pilares estratégicos é justamente reimaginar a experiência dos nossos clientes. Nós já tínhamos no nosso mindset, no nosso comportamento, de sempre colocar o cliente no centro, mas agora a ideia é gerar uma capacidade baseada em acelerar os canais digitais, ter experiências mais modernas, ter soluções mais simples e também criar uma visão unificada, 360 graus do cliente, em todas as áreas, todos os times da Thomson Reuters. Justamente, pessoal, para a gente criar uma experiência, igual o Matheus comentou, mais simples, mais fluida, um pouco mais conectada e personalizada com os nossos clientes. E muito apoiada na tecnologia, né? Nessa questão de dados, a gente vai falar um pouquinho disso, de inteligência. Então, com isso, a gente está realinhando um pouco a nossa visão, fazendo um movimento de uma empresa orientada a conteúdo para uma empresa de tecnologia orientada a conteúdo, justamente para atender os nossos clientes onde, como e quando eles quiserem, né? Atendendo as suas necessidades de uma forma mais conectada e personalizada. Acho que é importante falar, espero que todos vocês aqui, nossos clientes conectados, estejam já percebendo e sentindo um pouco essa transformação e acho que ao longo aí dos próximos meses vocês vão ainda sentir ainda mais. Matheus, falando um pouquinho na prática, como que a gente pode usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente? Seja para conhecer mais o cliente, a parte de comunicação, na otimização da jornada. Contextualiza um pouquinho, dá alguns exemplos práticos do uso da tecnologia na experiência do cliente. Eu acho que cada vez mais as empresas, elas não são empresas que estão em um contexto de tecnologia. A tecnologia faz parte do serviço que elas estão colocando para os seus clientes, né? E isso trouxe uma mudança crucial no contexto de como eu posso conhecer melhor o meu cliente, né? E aqui existem muitas discussões sobre Lei Geral de Proteção de Dados, entre outras coisas, e é importante entrar dentro desse contexto que, na verdade, leis como essa vêm para melhorar o ambiente de negócios, para colocar um elemento claro de como é que você vai trabalhar o dado do seu cliente. Dentro desse contexto, cada vez mais a gente percebe as empresas usando dados de forma acionável. O que é isso? Historicamente, quando a gente fala de dados, a gente pensa em dashboards e análises. Elas continuam sendo importantes. Mas com esse dinamismo, essa agilidade que clientes e negócios vêm pedindo, cada vez mais você precisa ter velocidade na utilização desse dado e no entendimento do comportamento do seu cliente. Vamos para alguns exemplos. Quando você tem uma rede social de carreiras, e ela te sugere um trabalho que tem a ver com o teu histórico, a tua área, etc. Não tem alguém olhando um dashboard falando, acho que eu deveria oferecer essa vaga para a Larissa ou para a Priscila. Aquilo está acontecendo porque tem um algoritmo ali dentro, olhando para aquilo e falando, pessoas com histórico, perfil, localidade e padrão de utilização ou de carreira da Priscila e da Larissa costumam ter interesse nessa vaga, né?
E isso você faz para milhões de pessoas e você está... O que você está fazendo nesse momento? Aumentando o engajamento da Larissa, da Priscila, do Matheus, dentro do teu contexto digital. Isso é cada vez mais importante. Tempo é muito escasso para as pessoas. Então, quanto mais você consegue levar a comunicação no momento correto, com o contexto adequado para a pessoa correta, melhor. O tempo de pescar de rede, que era, joga aí 2 milhões de mensagens e deve ter uma conversão de 10 mil. Ele não existe mais. Por quê? Porque aqueles 1.990.000 que não gostaram da mensagem, você gerou atrito. Então, para capturar 10 mil conversões, você gerou 1.990.000 insatisfações. Não é isso que a gente quer mais. Não é isso mais que o cliente quer, né? Então, dentro de um contexto mais digital e mais ágil, você precisa ser mais assertivo e dados te dão essa assertividade. Legal. E na 99, Priscila, como também dá alguns exemplos para a gente de como que vocês alinham tecnologia na jornada do cliente para otimizar, seja a jornada do motorista ou dos usuários finais. Conta um pouquinho como que é esses exemplos, se você puder contextualizar aqui para a gente. Tá. O nosso tipo de serviço, como ele é muito baseado em tecnologia para ele acontecer, nesse processo acabam sendo gerados infinitas quantidades de dados, né? Então, esses dados contam muitas coisas para a gente. Então, conta como os usuários estão utilizando o serviço, então, de onde eles estão saindo, para onde eles estão indo, quanto tempo eles estão demorando, se eles estão gostando ou não estão do nosso serviço. Então, a gente nem precisa, muitas vezes, perguntar para ele o que ele está achando, porque só de analisar esses dados, a gente sabe se aquela experiência foi boa ou foi ruim, só por conseguir ler esses milhões de data points que estão circulando no nosso ecossistema cada vez que um usuário pede uma corrida, né, ou usa qualquer um dos nossos serviços. Então, com essa abundância de dados, né, a gente tem a obrigação, né, de usar essa informação para entender onde estão os pontos de fricção, aonde não está funcionando para o cliente, e a gente fazer um processo de melhoria contínua a partir desse entendimento, né? Então, acho que esse é o primeiro grande bloco, vamos dizer assim, da utilização da tecnologia, que é a parte de dados, a quantidade de dados que a tecnologia coloca à nossa disposição. O segundo bloco tem a ver com a solução em si, né? Acho que o ponto de partida é não assumir que você conhece o cliente só por conta das migalhas de pão, né, que ele deixa, né, no processo de utilizar o nosso serviço, porque isso conta muita coisa, mas não conta a história toda, né? Então a gente precisa ir um passo além e entender de verdade quais são as necessidades não atendidas desse cliente, quais são as suas dores, e com isso a gente entende qual é o papel que o nosso serviço pode ter na vida dessa pessoa, né, de uma forma integral, e não só no momento que ele está utilizando o serviço. Então, quando você tem os dados, você tem o entendimento do seu cliente de uma forma integral, você consegue pensar em novas categorias de serviço, novos produtos, novas funcionalidades dentro das categorias que já existem, e assim a gente entrega uma experiência, ou entrega uma proposta de valor muito melhor. Então, nesse caso, a tecnologia, ela oferece os dados e ela possibilita, né? Então, a tecnologia é o que entrega essa experiência para o nosso cliente final. Então, é uma combinação da tecnologia fria, né, entre aspas, com o conhecimento que a gente aplica, né, para fazer a melhoria contínua daquilo que a gente sabe que não está indo muito bem, e a inovação para atender as necessidades ainda não atendidas dos nossos clientes. Muito interessante toda essa conjunção dos dois fatores, né? Pessoal, falando acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente não pode esquecer de falar de transformação das pessoas, né? Que é justamente, eu acho que é o grande beneficiado com tudo isso, né? De a gente empoderar tanto os colaboradores, os clientes, os parceiros, enfim, todo o ecossistema envolvido. Na 99, Priscila, como que vocês trabalham essa questão das pessoas, né? De como elas, de fato, conseguem incorporar e se engajar nesse mindset de colocar o cliente sempre em primeiro lugar? Como que é isso no dia a dia para vocês, de fato, vivenciar essa cultura? Bacana. Esse é um tema bem complexo, né? E a 99 está trilhando a sua própria jornada nesse assunto, né?
Então, eu fico bem feliz porque assim, uma parte da fundação desse assunto já está bem estabelecido através do nosso conjunto de valores como empresa, né? Então, aqui eu destaco o valor de gerar valor para os usuários, né? Um dos nossos valores fundamentais, e somos guiados por dados, né? Então, esses dois elementos já ajudam muito a criar essa fundação, né? Para a gente ter as pessoas alinhadas naquilo que é importante de como a gente trabalha, né? Do porquê que estamos todos lá na 99. Mas isso não é suficiente, porque a gente precisa criar os rituais e os mecanismos para conseguir não só reforçar a cultura, mas tangibilizar essa cultura de forma realmente concreta, né? De como é que a gente faz com que todas as pessoas tomem decisões centradas no cliente, sem que ninguém tenha que dizer para elas que elas têm que fazer isso, né? Então, isso passa por algumas etapas, né? Então, na verdade, tem muita literatura sobre o assunto, mas, assim, para mim, as que são mais importantes e é o que a gente está trabalhando com mais foco nesses últimos tempos. A parte de recrutamento e onboarding, né, para você garantir que você já contrate pessoas, né, e coloque essas pessoas alinhadas com os nossos valores de centralidade no cliente desde o começo da jornada do funcionário na empresa. Então, isso já deveria ser um bom primeiro passo para a gente manter esse alinhamento. Depois eu sempre recomendo, a gente já tem feito isso também com bastante força, um programa de voz do cliente estruturado e consistente, né, para a gente garantir que a gente está realmente usando a voz do cliente para informar os nossos processos estratégicos e disponibilizar informação de cliente para quem está tomando decisões que possam impactar a experiência deles no final das contas, né? Então, a gente democratizar o acesso de informação de cliente para que quem possa consumir essa informação tenha a melhor informação disponível para tomar as decisões com foco, né, na experiência do cliente. Tem um outro ponto, tem muitos pontos, né? Mas esse outro ponto é bem importante, a questão do engajamento da alta liderança, né? Esse é fundamental. Não só para que eles sejam os principais advogados, né, desse movimento dentro da companhia, porta-vozes dessa estratégia, né, que não pode ser um projeto, né, tem que ser uma decisão estratégica da empresa seguir por esse caminho. Então, sendo porta-vozes e dando exemplos, né, dos seus próprios comportamentos, né? A forma como a alta liderança se comporta dá muito tom, né, de como o resto da população, né, da empresa vai se comportar também. Então, para mim, esses são os elementos fundamentais e que a gente está colocando muito foco na 99 para fazer isso amadurecer e se consolidar cada vez mais. É legal você falar, porque numa empresa, né, que já nasceu nisso, ainda os desafios de cultura elas permanecem, né? Sim, permanecem porque não tem fim, né? Porque o mercado muda, né? O cliente muda, as pessoas na organização mudam. Então, por isso que eu digo que é uma estratégia, ela não tem fim, né? Então, ela tem que ser uma escolha, né, onde a empresa se compromete a viver esse valor por toda a sua vida, assim, né? Exatamente. Matheus, quer complementar alguma coisa nesse aspecto de pessoas, nesse mindset de customer centric, de como alinhar tudo isso no dia a dia? Eu acho que, assim como os clientes estão diferentes, né, as relações de trabalho também estão diferentes e você tem uma mudança geracional importante, né? E naturalmente, acho que nunca houve uma diferença tão grande de desejos, valores, ponderações. E é importante, porque muitas vezes a liderança da organização é de uma geração diferente do time mais operacional e tudo mais, ou seja, como é que você consegue alinhar isso? Acho que a questão de propósito, valores, cultura são muito importantes. Na Sense Data a gente fala que cultura come estratégia no café da manhã, né? Então, por exemplo, quando a gente entrou em trabalho 100% remoto na pandemia, após algum tempo a gente estabeleceu que a gente ia criar a dinâmica de work from anywhere na Sense Data. Hoje a gente tem gente trabalhando em Jericoacoara, a gente tem gente trabalhando, voltou para casa dos pais e tudo mais, sem perder o contexto ali de trabalhar em uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia e tudo mais. E a gente também estabeleceu alguns ritos que não tínhamos antes. Por exemplo, a gente tem uma reunião de 15 minutos toda segunda, 8h30, que é exatamente uma brincadeira que o pessoal falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa para desligar o Netflix e ligar o e-mail, né? Porque muitas vezes você está dentro do mesmo contexto. A gente tem muita gente jovem na empresa. Então, o Netflix ficou ligado no mesmo computador que ele vai trabalhar durante a semana. Como é que você gira essa chave, né? Então, alguns elementos como esse que fizeram com que a equipe ficasse até mais
próxima e concisa do que na época anterior, né, de escritório, né? Então isso foi também bem interessante, aí um efeito positivo dessa nova dinâmica, né? Bem legal esses pontos aí, pessoal. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Queria que vocês agora deixassem uma mensagem final para todo o nosso público, tanto de Tax, comércio exterior, legal, das oportunidades, né? Acho que desafios, mas a gente tem que olhar sempre as oportunidades de como as empresas têm que fazer essa movimentação, né? E seguindo esse propósito, objetivo de usar a tecnologia em favor do cliente, né? Então, queria aí as considerações, os comentários finais de vocês para todo o nosso público, pessoal. Priscila? Boa. Eu sou uma pessoa 100% convencida, né, de que todos os paradigmas, né, que a gente aplica na relação que a gente tem com os nossos clientes externos, a gente aplica também para os nossos clientes internos, né? Então, e assim, nem sempre isso é óbvio, né, mas assim, essa analogia, né, esse paralelo, ele existe. Porque quanto menos ocupado ou preocupado com os seus processos internos as pessoas estão, mais tempo elas podem dedicar para resolver o problema do cliente externo, né? Quanto melhor for a nossa estrutura interna de custos, né, mais recursos a gente tem para investir na experiência do cliente e no próprio negócio, né? Então, no fim, acaba retornando um pouco ao que eu falava antes, da tecnologia sendo um meio para um fim, né? Porque no fim nunca deveria ser diferente, né? Assim, da gente pensar na tecnologia como um fim em si mesmo. Mas a gente pensar em soluções que nascem a partir das pessoas, para as pessoas, e a tecnologia entrega esse propósito, né? Então, assim, para mim, é colocar a tecnologia no lugar dela, né? Assim, como um habilitador, né? E não só um facilitador, né? Para que a gente consiga gerar mais valor, né? A partir da tecnologia, né? E não colocar nela um fim realmente nela mesma, né? Então, eu acredito muito nisso. Matheus? Eu acho que o contexto de quebra de paradigmas, ele é muito importante, né? Eu gosto muito de comparar, uma anedota, mas é uma história real. O exército americano fez uma análise em cima dos aviões que voltavam do campo de batalha e mediu quais eram os locais das aeronaves que tomavam mais tiro. E passaram a reforçar aquelas áreas para que as aeronaves voltassem para o campo de batalha. E o número de aeronaves abatidas não mudou. Eles estavam analisando dados, mas eles não estavam analisando os dados que eles não tinham, que eram os aviões que eram abatidos e caíam. Porque você tinha que reforçar aonde aqueles aviões que eram abatidos e caíam estavam tomando tiro, e não os que voltavam, porque os que voltavam não precisam de reforço. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns temas antigos, como perguntar para o cliente qual é a satisfação dele, a grande maioria não responde. E você não está analisando esse dado de quem não responde. E aí a Priscila trouxe um elemento muito legal hoje, que é olhar para outros data points e outras características que muitas vezes não é a pergunta, porque nós estamos em negócios digitais. Então, como foi a real experiência? O tempo da corrida, a nota que ele deu, se ele deu, o tempo de espera, a facilidade de pagamento, que são todos aspectos que fazem parte da experiência e que, de verdade, o que o cliente está consumindo do teu serviço, ele não inclui no mindset dele responder uma pergunta, né? Então, eu acho que essa é uma quebra de paradigma, porque até hoje, toda vez que a gente falava sobre experiência e satisfação do cliente, a gente relacionava diretamente com pesquisa. E cada vez mais a gente entende que pesquisa é importante, mas que a gente tem muitas outras informações do cliente que a gente pode usar e que às vezes te dão uma visão muito maior, inclusive das aeronaves abatidas, né? Daquele cliente que não quis te responder a pesquisa. Te abre uma visão mais 360, Exato, né? Maior e porque, de fato, é aquilo. 20% vão responder qualquer tipo de pesquisa com sorte. Esse é um bom número, né? Então, e os outros 80% são as aeronaves que estão abatidas e que a gente não está olhando. E que talvez não tenha respondido até porque foi muito ruim, não vou nem responder, né? Então, é um número bastante grande e eu gostei muito do comentário da Priscila. É um comentário que eu reforço, assim. Tem muitas outras áreas que você pode avaliar e juntar com isso. Não é que nós estamos jogando fora o elemento de pesquisa, mas trazer junto, né? E complementar é muito poderoso. Legal.
Priscila, Matheus, super obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês. Acho que foi um papo super gostoso, interessante para todos vocês, falando de tecnologia, né, no objetivo de melhorar a experiência dos clientes, de como que essa transformação digital está acelerando as empresas nessa movimentação, né, de se readaptar a essa nova tendência, esse novo mercado, e sempre tentando levar uma experiência mais personalizada e conectada, atendendo às necessidades, né, não só os indivíduos, como o negócio e a sociedade como um todo. Pessoal, super obrigado novamente, até mais. E pessoal, continuei com a nossa programação do Synergy.